Vou começar. Olá, bom dia, paz do Senhor. Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido um bom final de semana. Estamos começando mais uma semana de trabalho. Hoje, dia 17 de agosto de 2020, né? Estamos aqui mais uma vez com uma palavra de esperança para o teu coração, agradecido por aquilo que Deus fez nesses últimos dias, nesse final de semana. Ontem tivemos um culto abençoado e também abençoador. Podemos agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Apesar da semana passada ter sido uma semana bem difícil para nós, mas nós estamos aqui na sua presença, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito, né? Porque a gratidão parte de um coração que não se vê merecedor do que recebe. A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que temos, tudo que somos, ou tudo que viermos a ter, vem de Deus. Essa é a grande verdade. E o que Deus realmente espera de mim e de você é que a gente seja grato a Ele por aquilo que Ele realmente tem feito. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 16 de Atos, né? A partir do versículo de número 11, nós estaremos lendo e depois estaremos lendo também o versículo de número 24 até o 31, bem rapidinho. Diz assim o texto da palavra de Deus. Tendo, pois, navegado para Troade, seguimos em direitura a Samotrapa. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, pioneiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo de número 24 diz: e tendo este recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram as cadeias de todo. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se perante Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu
e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidaram-lhe deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã tão graciosa que o Senhor nos concede. Agradecer pelo teu Espírito Santo que nos fortalece, nos ajuda e que nos orienta. Pedimos que a tua palavra possa alcançar os corações. Pedimos por estas vidas que estão nos ouvindo, aquelas que ainda irão nos ouvir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o coração e a mente dessas pessoas em ti, e que tu possa levar cada mente cativa à tua palavra. Tira-lhe as vendas dos olhos, abra-lhes os corações, para que reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu oro para que o Senhor me dê a tua palavra no abrir da minha boca nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui. Hoje nós queremos falar sobre 3 conversões notáveis que acontecem aqui. Na realidade foram 3, mas nós queremos falar apenas de 2 conversões por causa do nosso tempo, né? O texto mostra o apóstolo Paulo na Macedônia, na sua segunda viagem missionária, depois de haver uma separação e a criação de 2 frentes missionárias. Barnabé foi com Marcos para uma região e Paulo e Silas para outra região. A palavra aqui nos diz que Paulo, ele, nesta segunda viagem missionária, né, ele passa pela cidade de Listra e ele pega Timóteo, né, ainda muito jovem, mas ele traz Timóteo para aquela frente missionária junto com Silas. Depois a Bíblia diz que ele vai para Troade, né, e ele estava com a intenção de ir à Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo para não ir para aquela região. E teve um sonho à noite, enquanto um varão da Macedônia suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Espírito de Deus estava lhe conduzindo para aquele lugar, e assim ele se dirigiu para anunciar o Evangelho na Macedônia. A Bíblia diz que ele chega em Filipe, uma das principais cidades daquela região, né? E naquela cidade, a primeira cidade do distrito e colônia ali da Macedônia, foi onde ele iniciou a pregação do Evangelho, né, na Grécia. E a Bíblia mostra que no sábado ele saiu para orar, e ele encontrou um bom lugar perto do rio, onde umas mulheres também concorriam também para aquele lugar. E a Bíblia fala aqui de certa mulher chamada Lídia. Nesse texto a gente vai encontrar a conversão de Lídia e também a conversão do carcereiro, né? Jesus salva aqui um homem e uma mulher de classe média, podemos dizer assim, queridos. Uma mulher que era piedosa, que procurava o lugar de oração, que estava junto, que era temente a Deus, e um carcereiro, um homem carrasco, que dá a entender que os carcereiros são carrasco para manter a ordem. Eles açoitavam os prisioneiros. Paulo, ele foi preso, e a Bíblia diz que ele recebeu também açoites, né? No versículo de número 23 diz: depois de receber muitos açoites, né? A Bíblia aqui diz
os lançaram no cárcere, né? E ordenaram ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Então Paulo ele estava ali preso, e esse homem carrasco ele era responsável por esse tipo de ações ordenada pelas autoridades, né? E nós vemos que Jesus salva uma frequentadora de reunião de oração ali também nessa mesma cidade, ok? E a gente começa a ver como foi interessante a conversão de Lídia, do versículo 13 ao versículo 15, né? Era uma mulher religiosa, uma mulher que orava, né? Mas ela não era convertida, ela não conhecia Jesus, ela tinha religião. Hoje tem muita gente que tem religião e acha que é suficiente. Ter religião não é suficiente. Ter religião dá apenas uma sensação falsa de segurança na eternidade, né? Mas a verdadeira segurança para a eternidade está em Cristo Jesus. E para alcançar esta segurança e a certeza da vida eterna com Deus, é preciso ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz o apóstolo Paulo, que crê em quem? Que crê em Jesus. Então aquela mulher, ela orava, ela era temente a Deus, ela ia para os círculos de oração da igreja, né? Ela provavelmente ouvia acerca da lei de Deus, porque o texto diz que ela era temente a Deus, mas só isso não basta. Não basta você apenas ler a Bíblia, não basta você gostar de receber oração, não basta você gostar de ir à igreja. É preciso muito mais para que haja realmente, para que a salvação possa alcançar o teu coração, para que a salvação seja realmente declarada ou decretada na sua vida. É preciso muito mais do que isso, do que igreja, do que orar, do que ler a Bíblia. É preciso ter um encontro pessoal com Jesus. É preciso nascer de novo. E o novo nascimento acontece quando a pessoa reconhece que é pecadora, está perdida e que precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. E quando essa pessoa reconhece que precisa desse Salvador, ela toma uma decisão de confessá-lo publicamente, né? Depois de ouvir a palavra da pregação. Porque a palavra da pregação gera fé, a fé para a salvação. E a partir do momento que a fé é gerada, esta palavra, ela exige da pessoa uma posição, um posicionamento, que é a confissão pública da sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É Paulo que escreve aos Romanos dizendo: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Porque com o coração se crê para a salvação, para a justiça, e com a boca se faz confissão em relação à salvação. Então, a salvação exige uma confissão pública da sua fé em Cristo Jesus. Quando você declara que Ele é o Senhor da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e confessa a Ele e pede a Ele para entrar na sua vida, no seu coração, então acontece a conversão e a salvação, ela é imediata, porque a Bíblia diz que Deus dá de graça, porque é aceita pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez. Agora a pessoa passa a viver esta salvação. Existem muitas pessoas que gostam da oração, existem muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, existem muitas pessoas que gostam de ir à igreja, mas ela não toma uma posição e nem uma decisão pública da sua fé, declarando realmente quem ela é e a quem ela pertence, porque essa declaração
ela vai também exigir que ela possa mudar de vida e de comportamento, né? Que ela vai exigir dela uma vida totalmente transformada, liderada pela orientação do Senhor por meio da palavra de Deus. Quando isso acontece, a pessoa nasce de novo e a sua vida é transformada. Lídia era uma mulher íntegra, temente a Deus, uma mulher generosa, mas ela não tinha Jesus Cristo. No momento em que ela aceitou a Cristo, a sua vida mudou, queridos. Então, nós vemos aqui que a conversão de Lídia acontece no momento e num lugar favorável, porque ela buscava a Deus. Né? O fato da pessoa ir à igreja é porque ela realmente quer Deus, ela busca a Deus, mas muitas vezes tem uma barreira muito grande no coração, porque ela tem medo de aceitar a Cristo, ela tem medo de professar sua fé em Jesus e de se identificar como um crente, como uma crente, como um servo de Deus, porque isso vai acarretar algumas dificuldades na vida social dela, porque algumas pessoas vão muitas vezes perseguir, vão questionar sua fé, vão fazer brincadeiras de mau gosto, tá entendendo? Então, esta pessoa muitas vezes se omite de tomar uma decisão por Cristo, realmente por medo. Diferente de Lídia, ela ouvia Paulo atentamente e Deus abriu o coração dela para ela aceitar a salvação. Ela ouviu e atendeu, queridos. Então, a parte de Deus, irmãos, é abrir o coração do pecador. Agora, a parte do pecador é ouvir, procurar entender e, quando isso acontecer, ter realmente convicção e aceitar a salvação, nascendo de novo para Deus, nascendo espiritualmente, aceitando e confessando Jesus publicamente. Então, nós vemos, queridos, que a conversão de Lídia aconteceu num lugar favorável, a igreja, o lugar da oração, né? Tem gente que se converte na igreja, tem gente que se converte em casa, tem gente que se converte no trabalho, foi ministrado por alguém, né? Deus abre os olhos do entendimento, Deus abre o coração e aquela pessoa não vê outro meio senão tomar a decisão por Jesus. Não existe outro meio da salvação, é somente Jesus. E para você ter essa salvação, você precisa fazer como líder. Abre o coração para a palavra de Deus, dê ouvido ao que está sendo pregado e tome uma decisão. Confesse Jesus. Declare isso: eu quero entregar minha vida a Jesus. A partir de hoje eu quero servi-lo. A partir de hoje eu quero declarar que eu sou um crente em Jesus, uma crente em Jesus, uma serva de Deus, um servo de Deus. E quando você fizer isso, então você faz uma oração você mesmo de entrega ao Senhor. Senhor, a partir de hoje eu entendi a palavra e a partir de hoje eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero que o Senhor possa me colocar no teu reino, entra no meu coração, coloca o meu nome no livro da vida, eu aceito essa salvação, eu confesso o Senhor como meu Salvador. E assim o Senhor entrará no seu coração, porque você abriu a porta para ele entrar. Depois você procura a igreja para confirmar a sua decisão e a igreja lhe ajudará a viver como um servo, uma serva de Deus. É isso que você precisa fazer, como Lídia também fez. Nós vemos uma outra conversão notável aqui, que foi a conversão do carcereiro, né? O carcereiro que se converteu depois de um grande terremoto. Tem pessoas que se convertem só depois que passa por um grande terremoto na vida, não é? Porque enquanto não passar, essa pessoa ela não é despertada para as coisas espirituais, ela não é despertada para Deus e ela continua a vida dela como se tivesse tudo bem, agradando a Deus, que Deus se agrada do que ela faz e ela está fazendo a sua vontade, está se sentindo bem, mas ela não dá atenção realmente às exigências do Evangelho.
né? Então, às vezes um grande terremoto acontece na vida daquela pessoa e ela passa a sentir a necessidade de uma ação divina para poder sair daqueles escombros que o terremoto trouxe sobre a sua vida, não é? Isso foi o caso aqui do carcereiro, né? Nós vemos que Lídia era uma mulher de oração que tinha temor a Deus, mas não tinha ainda a salvação. Esse carcereiro era um homem, era um romano, né? Ele não tinha temor de Deus, ele tinha outros deuses na sua vida. Era uma autoridade naquela cidade importante da Macedônia, chamada Filipos, né? Portanto, tinha a responsabilidade de manter seguro aqueles prisioneiros. E essa responsabilidade também tinha uma grande exigência, porque o carcereiro que deixasse algum preso fugir, ele recebia a sentença também, era envergonhado e ele era justiçado. Ou seja, ele recebia açoites diante dos próprios colegas pelo fato de não ter cuidado com a tarefa importante da sua vida, né? E além de tudo, a vergonha, certo? Por isso, quando você lê o texto, né, do verso 25, que diz, olha, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias. Olha que coisa, né? Terremoto, uma prisão. Qual é a primeira ação de um presidiário quando está preso, com as portas abertas? Fuga. Mas a influência de Paulo e de Silas foram tamanha que a Bíblia diz que ninguém saiu. O carcereiro, quando viu aquilo, né, se assustou com o terremoto e viu as portas das prisões abertas, ele tentou suicídio, mas Paulo, ele disse, não faça tal coisa, pois todos estamos aqui, né? Paulo evitou uma morte prematura, uma morte de um homem que não tinha salvação e possivelmente seria condenado ao inferno porque não tinha conhecido ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele homem, ao ouvir isso, ele não acreditou. Quem poderia segurar prisioneiros dentro de uma prisão aberta, sem vigilância? Somente Deus. E Deus fez isso pelo poder do Evangelho na vida de Paulo e de Silas. A influência do Senhor naquele lugar levou aqueles presos a reconhecer que eles não podiam fugir. Ali seria uma forma ilegal de liberdade. Eles seriam caçados novamente, mas esperavam o julgamento correto, ou pagar o tempo da sua condenação. O que a gente vê hoje, muitas vezes nas prisões, é que as pessoas querem ser soltas, né? Não querem pagar a pena pelo mal que fez. Deus é justo. A pessoa que fez o mal, foi julgada e condenada, ela precisa pagar o seu tempo de prisão. Porém, há uma liberdade que Deus dá que é superior a essa liberdade física, que é a liberdade espiritual, que é a libertação do pecado, do domínio do pecado e do domínio de Satanás. Nesse mesmo texto, mais atrás, você vê uma jovem que era aprisionada por demônios. E Paulo a libertou pelo poder do nome de Jesus. Aquela mulher era mais presa do que aqueles homens que estavam presos fisicamente, porque era a alma daquela mulher que estava presa por demônios. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem poder para libertar a tua vida, para libertar tua alma de toda e qualquer prisão que fora colocado por demônios. A Bíblia mostra que aquele carcereiro, ele dobra-se,
diante de Paulo e pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Certamente ele tinha ouvido a mensagem da salvação. Certamente ele passou a ver que o evangelho tinha mudado as atitudes daqueles homens que estavam presos ali. E Paulo então prega o evangelho para ele dizendo: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, diz aqui a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem então levou Paulo para a sua casa, mandou limpar ali as suas feridas dos açoites que ele tinha sofrido, alimentou Paulo. Paulo pregou para a casa dele e todos creram e foram então batizados. Esse é o Deus que quer salvar o homem das suas prisões físicas, emocionais e espirituais, principalmente. Foi por isso que ele mandou Jesus Cristo, né? Para nos salvar, para nos libertar. Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É a garantia desta salvação que nos é dada por meio do Senhor Jesus. Quero dizer para você que o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia e abriu as portas da prisão e que tirou o carcereiro do fundo do poço, quando ele já ia suicidar, quando ele via que o suicídio era a única solução para a sua vida, esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus está aqui agora. E ele diz para você que o suicídio não é a melhor saída. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Não faças tal coisa. Há uma solução e uma saída. Ainda que você esteja debaixo dos escombros de um terremoto que passou pela sua vida, existe um Deus que pode reconstruir a tua vida, que pode restaurar todas as coisas que foram desmoronadas por esse grande terremoto, seja na área emocional, seja na área material, seja na área familiar, seja na área empresarial. Deus pode, mas a maior e a melhor de toda restauração que Deus deseja fazer é a sua comunhão com Ele, e isso por meio de Jesus Cristo. Por isso você precisa, como esse carcereiro, receber a salvação de Jesus Cristo, e a alegria vai entrar no seu coração e Ele vai iluminar os teus olhos para que você veja solução para o problema que você está enfrentando. A solução está em Deus. Solucione primeiro o seu problema espiritual, o seu distanciamento de Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Você vai ter condições de caminhar olhando para o Senhor e vendo que viver é melhor do que morrer, que o suicídio não é a solução dos problemas, pelo contrário, é um agravamento, porque aquele que se suicida sem conhecer o Senhor não tem lugar no seu reino. Eu quero dizer para você que está no fundo do poço, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele tira você desse poço. O carcereiro reconheceu, né? Reconheceu que estava perdido e perguntou o que era preciso fazer para ser salvo. Não há esperança, queridos. Não há esperança para quem está no fundo do poço, a menos que este olhe para o alto e veja a luz do Senhor. Não há esperança para aqueles que estão em desespero, perdido, a não ser que ele reconheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Sem Cristo, você cambaleia. Sem Cristo, você permanece no abismo de trevas, trevas eternas. É preciso que haja conversão. Sem conversão, a fé ela é vã. Mesmo que vá à igreja, mesmo que goste de oração, mesmo que goste de ouvir a palavra, mas se não se converter, se não se render ao senhorio de Cristo, como fez aquele carcereiro, como fez Lídia, uma mulher religiosa, não pode haver salvação. A conversão de Lídia mostra isso. A conversão desse carcereiro mostra também isso. A resposta de Paulo para ele é também para você: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro lugar, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, queridos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor e o Salvador. Quando aceitamos Jesus como Senhor, nós estamos dizendo: a partir de hoje o Senhor é o dono da minha vida. Senhor, Salvador, porque Ele é o único que pode salvar. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nenhuma outra pessoa fez isso. Ele não só morreu, porque se Ele só tivesse morrido, não tinha completado a obra da salvação, mas Ele ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus e prometeu voltar para nos levar para estar com Ele para sempre. Quando a gente aceita Jesus, Ele transforma o nosso coração, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós provamos de uma transformação radical. Aquela transformação que se mostra totalmente diferente daqueles que não foram transformados por Jesus. Se aqueles homens que estavam presos com Paulo não tivessem sido transformados por Jesus, eles tinham fugido, mas ninguém fugiu. Se aquele carcereiro não tivesse sido transformado por Jesus pela palavra que ele ouviu, ele tinha cometido suicídio. Jesus transforma a nossa realidade. Jesus muda a nossa história. E passamos de frequentador de igreja como Lídia para ser servo do Senhor, adorador por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. E passamos de uma pessoa violenta como o carcereiro, que era o chefe dos açoites, e nos tornamos uma pessoa agradável, mansa, como aconteceu depois da conversão. Mandou cuidar de Paulo, mandou limpar ali as suas feridas, colocar remédio, alimentar, levou para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus salvou. Jesus salvou. O Evangelho é poderoso, queridos, para salvar aqueles que se arrependem. Ele salvou Lídia, essa comerciante, essa empresária de Tiatira. Ele salvou um carcereiro romano e também toda a sua casa. Jesus continua salvando hoje. Por isso ele nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura, porque Ele quer que todos sejam salvos, que se arrependam, porque Ele quer abençoar com a salvação todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Que você, que ainda não aceitou a Cristo, possa aceitar.
você possa refletir sobre essas palavras. E se você já aceitou a Cristo, persevere nesse caminho e pregue a salvação de Jesus àqueles que estão do seu lado, que ainda não o conhecem, para que não se percam, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Mas esse desejo só pode ser concretizado, alcançado, se eu e você pregar o Evangelho. Se pessoas abrirem o coração quando ouvir esse Evangelho que pregamos. Que eu e você sejamos instrumentos para a salvação de muitos, para a glória de Deus. Tenha um bom dia, uma boa semana. Reflita sobre o capítulo 16 de Atos. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E obrigado pela vida de cada um de vocês que tem todas as manhãs estado conosco. Ontem foi um dia especial, nós fizemos o sorteio do Fusca, né? E uma pessoa aqui de Salgueiro foi a vencedora, né? Foi a ganhadora, digamos assim, né? Uma pessoa lá do bairro da Coab, né? Ela ganhou ali o sorteio do Fusca, ficou muito feliz, nós ligamos, o vídeo está aí no nosso canal do YouTube, falamos com ela, o marido, nem acreditaram, né? Ficaram como que quem sonha, né? Então, eu quero agradecer a você que orou, eu quero agradecer a você que colaborou, certo? Eu quero louvar a Deus pelo casal que doou o Fusca, por todas aquelas pessoas que se envolveram. Foi muito bom a gente ver assim o empenho das pessoas com a visão de que nós vamos estar terminando a nossa igreja, vamos colocar ali a cobertura, nós vamos alcançar a bênção de Deus de estarmos ali quando passar essa pandemia. Queremos ver aquela igreja cheia para a glória de Jesus, queremos ver você lá, você que nos assiste, né? Você que nos assiste através do vídeo, eu quero ver você lá, tá certo? Quero mandar um abraço aqui para Cleidinha, que está nos assistindo, a irmã Thelma também, e também o Hipólito. Deus abençoe vocês no nome de Jesus, vocês são bênção. Quero também agradecer as pessoas aqui que curtiram a nossa live, deixa eu ver aqui, né? Pessoas que curtiram a nossa live, o pré-diácono Orlando Ribeiro, a nossa irmã Adriana Peixoto, um agradecimento especial à Adriana. Adriana, ela não é da nossa igreja, mas eu dei um bloquinho para ela vendeu muitos tickets para ajudar na nossa construção. Muito obrigado, Adriana, em nome de Jesus. Um abraço ao irmão Edilane Vasconcelos e também ao Wellington Nascimento, lá em Petrolina, e Idibas Crisley, que está também nos assistindo. Então, muito obrigado a vocês, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta. Eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Deus abençoe. Um abraço também aí para Flávio, obreiro Flávio lá em Petrolina, e Janaína. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nem orei, vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, por esta segunda-feira. Eu quero apresentar a cada pessoa que nos ouviu, que esta palavra possa estar no coração delas, que o Espírito do Senhor possa revelar Jesus como Salvador, que o Senhor venha fortalecer os que estão cansados, desanimados por causa das lutas da vida, que o Senhor possa, ó Deus, estar trazendo fé, que a graça do Senhor os envolva e que o Senhor venha alcançar aqueles que não são salvos ainda na sua família, como alcançou a família do carcereiro, como alcançou a família de Lídia. Deus, venha alcançar, Senhor, para a salvação, a família desses teus servos que nos têm assistido. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Muito obrigado. E até amanhã.